Não sei você, mas eu não estou conseguindo me conter de alegria, de satisfação pelo dia de hoje. Todos os dias são muito especiais, mas vou dizer uma coisa para você. Meu coração está saltitante no dia de hoje, porque hoje é um dia muito especial, mais do que especial, não é? Quando a gente fala de Jesus, fala do amor dele, fala do maior gesto de amor conhecido em toda a história, em todas as gerações, não há nada semelhante, nada, absolutamente nada semelhante. Tudo que você conheceu sobre amor, tudo que você entendeu sobre amor, nada disso se pode comparar ao que Jesus fez na cruz. E por isso nós celebramos esse grande amor. Por isso nós o adoramos, porque Ele é o Senhor das nossas vidas. Ele é tudo para nós. Eu quero, nessa noite, me derramar na presença de Deus para dizer o quanto Ele é extraordinário. E eu desejo que nessa noite de compartilhamento de sentimentos, sensações, emoções, a gente possa compartilhar em comum de um entendimento, de um pensamento muito claro. O amor de Deus que é incomparável. O amor de Deus é incomparável. Amém? Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos. Se sintam à vontade na casa do nosso Pai. Vamos nos alegrar na presença do nosso Pai. Vamos viver esse amor tão grande. Vamos fluir. É isso, a fluência do amor de Deus, pelo que Ele nos leva, pelo que Ele nos conduz, pelo que Ele sopra. E a gente pode sentir pelo sopro do Espírito de Deus, a gente pode sentir a sua presença. Obrigado, Pai. Obrigado por essa noite, Deus, de resplendor. Obrigado, Senhor, por essa noite, Pai, de derramamento de corações em Tua presença. Nós, meu Senhor, não conseguimos ficar insensíveis a isso. Não é possível, Pai, a gente não consegue não reagir, Senhor. Ó Deus, algo tão extraordinário que nos conecta ao Teu amor, que fala com tamanha intensidade, com tanta profundidade, Pai, do Teu amor. Por isso, Deus, eu digo que isso de fato é forte, Pai. É forte quando a gente pode entender, Senhor, pelas canções, quando a gente pode entender, Deus, pela poesia, quando a gente pode entender pela expressão corporal. Meu Deus, o que o Senhor fez para demonstrar um amor tão grande e incomparável como o Senhor, assim consumou através de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor. Deus, porque os nossos olhos, eles se tornam ainda mais claros, mais límpidos, para enxergarmos os nossos olhos espirituais, Senhor, para enxergarmos, Senhor, ó Deus, que nós não estamos falando de algo comum. Isso é incomum, isso é incomparável. Isso, Senhor, se distingue de qualquer outra coisa que a gente conheceu, que a gente conhece, que nós temos, Pai, por parâmetro, ó Deus, de entendimento e de percepção do que é cuidado, zelo, atenção, amor. Ah, Deus, não tem absolutamente nada, Pai, nessa vida, nesse tempo, nessa geração, nem nas que passaram e nem nas que virão. Nada, Senhor, que se compare a tão grande expressão de amor, senão a de Jesus na cruz. Jesus na cruz é o ápice, ó Deus, da expressão de amor. Ali, Senhor, Jesus declara, Deus, através da sua própria vida, seu próprio corpo entregue na cruz, Ele declara o seu amor. A ressurreição é o carimbo de Deus para dizer, Ele venceu, e com Ele nós vencemos também. Obrigado, Jesus, por esse amor tão grande que nos contagia. Obrigado, Senhor, por esse amor que é irradiado sobre nós, e não é somente no dia de hoje, porque celebramos a Páscoa no domingo de Páscoa, não, Senhor, mas é uma alegria, Deus, que nos acompanha em cada um dos nossos dias de vida, porque todos eles remetem ao amor que jamais será comparado a qualquer outro. Jamais, Senhor, será igualado. Jamais, Senhor, será superado, porque ninguém amou como o Senhor nos amou e como o Senhor nos ama. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus, Espírito de Deus, esteja à vontade como o Senhor está. Eu creio nisso. E o Senhor povoa os nossos corações. O Senhor toma, Pai, o nosso íntimo. Deus, e abstrai de nós, Senhor, a essência. A essência, Deus, diz respeito a não aquilo que nós temos para dar, mas o quanto nós estamos disponíveis para receber. Essa é a essência, Pai. Sempre, ó Deus, o Senhor contou dessa forma a história, meu Senhor, da humanidade ao longo das gerações. Não era o que o homem tinha para dar, mas o quanto ele estava ávido por receber. O quanto, Senhor, ó Deus, nós estamos, Pai, ávidos. O quanto nós estamos, meu Senhor, desejosos de senti-lo conosco.
Ó Deus, ó Pai, de percebermos, Senhor, este amor, de entendermos esse amor. Isso diz respeito a pensamento, isso diz respeito a sentimento, isso diz respeito à totalidade da nossa existência. E por isso nos alegramos nisso, Pai, porque essa é uma noite, Deus, especial, esse é um tempo especial para a glória do Teu nome. E eu quero, Senhor, viver a intensidade e a incandescência desse amor. Você quer? Diga amém. Diga, eu quero viver a intensidade e a incandescência deste amor. Amém? Glória a Deus. Eu quero compartilhar com os irmãos o texto que está em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Porque Deus falou meu coração muito fortemente a respeito do que Jesus fez. E a história, o legado, aquilo que o Senhor Jesus ministra sobre nós e em cada geração, não pode perder o sentido, não pode ser evasivo diante da grandeza do que representa. Então nós estamos falando de uma transição que foi consumada por Jesus Cristo na cruz. Diga, uma transição. Diga assim, Deus me transicionou. Fala assim, diga, Deus me transicionou. Tem uma transição, irmão, nisso, e a gente não pode ignorar. Deus estabeleceu uma transição, e essa transição diz respeito a nos tirar do caminho a que nós estávamos fadados, o inferno. E agora Ele consuma um projeto, o propósito de Deus nos levando para o céu. Essa transição que diz respeito ao sacrifício de Jesus, isso é vital, é fundamental na nossa vida, como quem crê e quem declara Jesus para sempre em cada um dos nossos dias. Jesus, Ele consumou na cruz o projeto de Deus em transicionar o homem e tirá-lo da condição de inferno para o qual ele estava destinado, por escolha própria. Mas o Senhor agora nos resgata, Ele agora nos tira de um caminho que não é para nós, e Ele nos coloca novamente reposicionados na rota da intimidade, do envolvimento e do seu amor. Amém? Diga glória a Deus por isso, irmão. Vou dizer que esse negócio ninguém conseguiria fazer. Você deve ter muitas pessoas que você admira. Tem gente que você admira na sua vida, na sua família, no seu trabalho. Tem muita gente boa. Fala para quem está do seu lado, diga assim, irmão, tem muita gente boa na sua vida. Fala aí, tem muita gente boa na sua vida. Me ajuda aí, colabora aí. Tem muita gente boa na sua vida. Mas vou dizer uma coisa, nenhuma delas igual a Jesus. Nenhuma delas. Absolutamente nenhuma delas igual a Jesus. Somente Jesus para me tirar do inferno e me levar para o céu, irmão. Somente Jesus. Absolutamente mais ninguém. Por maior amor que você receba de alguém que é importante na sua vida, ninguém poderia fazer o que Jesus fez, só Ele fez e ninguém mais conseguiria fazer. Amém? 1 Pedro capítulo 3, versículo 18, pode ficar sentado onde você está. 1 Pedro capítulo 3, versículo 18. Glória a Deus, o texto diz assim, eu vou ler pausadamente para que você entenda o senso, a responsabilidade, a grandeza e o poder do que está escrito nesse texto. Porque também Jesus Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Mortificado na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. Mas vivificado pelo Espírito. Eu não sei se Deus já ministrou o seu coração, se eu já posso encerrar por aqui. Mas se você entendeu o que Deus fala a nós através desse texto, para que fique muito claro, aqui a Bíblia deixa evidente o propósito de Deus em ir para a cruz por uma decisão muito clara, por um propósito irreversível, para que ele pudesse, através desse gesto, ele pudesse assumir a injustiça que era nossa, mesmo sendo ele justo, e ser levado para a cruz carregando um pecado que não era dele, mas era meu e era seu. E agora, por ele, nós somos vivificados para a eternidade. Irmão, eu não sei você, mas eu já teria dado 3 cambalhotas, 2 giratórias, 3 glória a Deus, 20 aleluia, porque é um negócio tremendo, é um negócio gigantesco isso. É isso que diz respeito à Páscoa do Senhor. Nós estamos falando da Páscoa do Senhor, mas eu quero trazer um enfoque
da Páscoa que nos coloca no trilho do projeto do plano de Deus, que nos tira do inferno e nos coloca no céu, nos tira do caminho errado, nos coloca no lugar certo, nos coloca na direção certa, para que a gente entenda que a Páscoa, não romantizando a Páscoa, mas entendendo o senso pascal, entendendo o senso do propósito pascal. Isso não é uma lembrança casual, isso não é um registro de um fato histórico, isso é a expressão máxima de amor. Não tem nada que possa ser comparado, igualado, não pode, absolutamente nada. Se você precisa de um parâmetro para falar de amor, na dimensão mais extraordinária que você possa conhecer, é falar de Páscoa, é falar de Jesus na cruz. Esse é o maior ato de amor da história. O maior ato de amor da história. Você conhece dimensões e facetas do amor das mais diversas maneiras. Você tem amor por seu pai, por sua mãe, você tem amor por filho, você tem amor por parente, você tem amor por amigo, você tem amor por um monte de gente. Mas ninguém tem a grandeza do amor com que Deus nos amou, entregando Jesus Cristo para que pelo seu sacrifício nós fôssemos salvos. Ninguém. E isso diz respeito fundamentalmente na consumação de tudo isso e na ressurreição de Jesus. Falar do domingo de Páscoa, entendendo todo o processo e tudo como ocorreu, é entender que nesse momento de ressurreição, ali está o carimbo de Deus, ali está o selo de Deus. Mas para que isso acontecesse, primeiro houve dor, irmão. Houve morte, irmão. Houve morte, houve dor. Desconforto, traição, rejeição das pessoas. Mas eu quero dizer uma coisa, só há agora ressurreição porque um dia houve cruz. Nós só conseguimos falar de ressurreição hoje porque existiu cruz. Mas em todas as coisas, Deus nos ensina a respeito do projeto de nos tirar do inferno e nos levar para o céu. Nós somos, diga para quem está do seu lado, diga assim, irmão, você é um desviado. Fala aí com todo amor, diga você é um desviado. Fala aí, quero ver agora, crente. Diga você é um desviado. Fala aí. Você é um desviado do inferno, irmão. Você foi agora levado para o céu pelo sangue de Jesus. Calma, irmão, fica tranquilo. Se é a hora que crente fica tenso, é quando fala de alguém desviado, irmão. Calma. Muito amor nessa hora, irmão. Muito amor nessa hora. Nós somos desviados de um caminho de inferno, irmão, porque Jesus pagou esse preço. Jesus assumiu uma responsabilidade que não era dele. Nós estávamos fadados ao inferno. Esse era o nosso destino. Jesus muda toda a história apenas por ter decidido amar. Por isso que a Bíblia fala que o amor encobre uma multidão de pecados. O amor encobre, acobertou isso não tem, e não é acobertar do ponto de vista que o homem entende, que é tipo assim, colocar a sujeira, como é que é, debaixo do tapete, né? Empurrar a sujeira debaixo do tapete, não é empurrar a sujeira debaixo do tapete. Quando a Bíblia fala que o amor encobre uma multidão de pecados, o amor supera, engole pecado, porque pecado não tem força, não tem poder, não tem representatividade diante do amor, irmão, não tem. Amor é um negócio tão extraordinário, tão humanamente falando, difícil de mensurar, de compreender, de conectar a compreensão nisso, que Deus, através desse projeto de expressar o seu amor para com a humanidade, ele dá o seu único filho. E que coisa extraordinária, porque Jesus diz assim, ninguém tem maior amor do que esse, de dar a sua vida pelo seu irmão, de dar a sua vida pelo seu próximo, de dar a sua vida por outra pessoa. Ninguém tem amor maior do que esse. Em Romanos 5, versos 8 e 9, o texto diz, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, mesmo sendo nós pecadores, logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. E eu vejo e entendo algo tão extraordinário, que mostra exatamente qual foi o projeto de Deus em nos tirar do caminho para o qual não estávamos direcionados a viver, ou direcionados a ir, mas Ele agora nos coloca no lugar certo,
da forma certa, entendendo que a ressurreição de Jesus Cristo, que pós-cede, que vem depois, ou que sucede a cruz, é para mostrar que Deus sempre esteve no controle de todas as coisas. Sempre esteve no controle de todas as coisas. Mas eu não posso, para falar de céu, para falar de ressurreição, nós não podemos ignorar uma origem, ou não podemos ignorar uma causa pela qual Jesus precisou ir para a cruz. E para falar dessa causa, é importante a gente falar daquilo que conhecemos como morte. Diga comigo, morte. Fala de novo, morte. Tem gente que não gosta de falar porque tem medo desse negócio perseguido. Não vai, irmão. Fica tranquilo, diga morte. Espera aí, deixa eu te dizer, se Jesus venceu a morte, se com ele nós somos mais que vencedores, por que alguém teria medo de falar morte? Aliás, a dimensão de morte que os homens conhecem, ela é muito localizada, ela é muito definida em um determinado nicho de entendimento. Se fala de morte de alguém que nós conhecíamos que estava vivo e depois não está mais vivo, está morto. Essa é a nossa dimensão de morte, mas a morte é algo muito mais profundo do que isso. A morte é mais profunda, ou se tratar desse assunto é algo mais profundo. Porque nós não estamos falando apenas de um estágio de passagem de geração, de migração de geração, para que uma geração possa suceder a outra, aqueles que vieram antes vão ter que morrer primeiro, e depois virá uma nova geração e outra geração. Mas isso diz respeito à ordem natural das coisas, a ordem natural da vida. Estou falando disso. Eu estou falando da morte do ponto de vista espiritual. E há quem faça vistas grossas para a morte espiritual. Morte espiritual não dá oportunidade de ninguém voltar ao que Deus estabeleceu como sendo a razão de ser de todas as coisas, a vida. Não há, quando se fala de morte espiritual, é irreversível. Alguém que morreu espiritualmente. E eu falo a morte espiritual, seja ela de alguém que vive a sua vida na terra, seja alguém que já partiu desse mundo, mas alguém que carrega a morte espiritual, está sustentando um destino para o qual Deus não nos fez para a gente estar, para a gente viver. A morte fala de algo que não tem parte com Deus. A morte fala de algo que diz respeito ao afastamento de Deus, ao distanciamento de Deus. Mesmo porque a Bíblia fala em Romanos capítulo 3, versículo 23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O que significa dizer que se a Bíblia diz que todo mundo pecou, todo mundo antes de Jesus ou sem Jesus está fadado a viver a morte, o distanciamento de Deus. Deus não te fez para você estar debaixo da morte. Fala para quem está perto de você, Deus não te fez para você estar debaixo da morte. Então vou entender uma coisa, se todo mundo pecou e agora está afastado, destituído, distanciado, separado da glória de Deus, há um dito popular que diz assim, cada um que lute. É ou não é, irmão? Conhece ou não? Quem conhece, diga glória a Deus. Está vendo que não sou somente eu? E cada um que lute, no contexto da nossa vida em Cristo, é o quê? Agora eu preciso resgatar o tempo perdido. Eu preciso agora me alimentar de Deus. Eu preciso estar mais perto dEle. Eu preciso sentir mais a presença dEle. Eu preciso ter prazer nas coisas do Senhor. Eu preciso ter prazer na lei do Senhor. Eu preciso ter prazer naquilo que agrada ao coração de Deus. Eu preciso agir, eu preciso arregaçar as mangas. Eu preciso tomar o controle de algumas coisas que Deus espera que eu tome, que eu assuma o controle. E nesse assumir o controle, Deus está nos direcionando para a atenção necessária para entender esse amor, para desfrutar desse amor, para viver esse amor. Por isso eu quero apontar que a Páscoa, que fala da ressurreição e fala do céu, não é algo para ser ignorado. Falar da Páscoa, falar do céu, falar do amor de Deus, é algo que não pode ser ignorado, mas diz respeito a algo que Deus mudou completamente, Deus mudou totalmente, me tirou de uma condição de morte espiritual
Porque se o texto que nós lemos de Romanos diz que todos pecaram, e todos pecaram debaixo do pecado de Adão, nós recebemos uma consequência por isso. É o texto de Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte. Fala para quem está perto de você, diga o salário, diga o pagamento, diga a consequência do pecado é a morte. Não ignore isso. Não ignore a morte pelo pecado. Não ignore o fato de que uma vida de prática do pecado, uma vida de flerte com o pecado, é algo que te aproxima do inferno, e Deus não te fez para você viver no inferno, irmão. Flertar com o pecado, escolher viver o pecado, decidir viver o pecado, é ignorar a justiça de Deus. E Deus é justo. Deus é justo. E isso quebra qualquer tipo de narrativa de que Deus é amor. Então, como Deus é amor, Deus vai fazer vista grossa a todas as coisas. Não vai. Deus não vai fazer vista grossa. Porque está escrito em Jeremias, capítulo 1, versículo 12... que choquede ani alidevari la sotó. Ele diz assim, porque eu velo pela minha palavra para cumpri-la. Ele não pode negar a palavra dele. Por mais que possa parecer aos olhos dos homens, e é ao entendimento das pessoas, aparentemente um comportamento distorcido, ou um comportamento, eu diria que um contrassenso, porque Deus é amor e Deus vai passar a mão pela cabeça. Não vai. Deus não vai tomar o culpado por inocente. Não vai. Não vai. O destino do homem era a separação eterna. O homem escolheu o pecado, o homem decidiu pecar. E antes que a gente coloque tudo na conta de Adão, porque parece que fica fácil a gente olhar para Gênesis e dizer o culpado é Adão. Entenda a sua responsabilidade hoje. Se de repente você escolhe abandonar a palavra de Deus para seguir o pecado, não coloque toda a culpa em Adão. Coloque sobre você a responsabilidade que te cabe. Onde você decidiu abandonar Jesus por amor ao pecado, onde você decidiu viver distante de Deus, para depois abrir a boca e requerer alguma coisa dele. Ele é justo. Ele é justo. E como a Bíblia diz que a ira do homem não opera a justiça de Deus, não tem como. Nenhum sentimento do homem, ainda que avesso à vontade de Deus, não tem como alguém querer alguma coisa que foge completamente dos parâmetros, das diretrizes das Escrituras. É a palavra dele, e não tem como mudar isso. Não dá para mudar. Eu preciso entender o sentido da morte, eu preciso compreender a intensidade e a gravidade da morte, para que numa extremidade diametralmente oposta, eu entenda a grandeza do que é o amor, do que é a vida eterna, irmão. Se a gente pegar uma régua graduada e a gente colocar nas extremidades o sentido pleno de morte e o sentido pleno de vida, onde que a gente precisa transitar? A gente precisa transitar nesses extremos. O grande problema é quando as pessoas querem transitar nesse meinho. No meinho você não entende exatamente qual é o tamanho do amor e a importância do amor, e você não entende exatamente o significado do que é morte. Então entenda, vou fazer com o microfone que fica fácil. Quando alguém está aqui no meinho, transitando nesse meinho, às vezes ele vive um pouquinho do amor, às vezes ele vive um pouquinho da morte, às vezes ele vive um pouquinho do céu, às vezes ele vive um pouquinho do inferno. Ele ainda não entendeu a diferença dessas duas coisas, que só vai se entender nos extremos. O que foi que Jesus fez na cruz? Que expressão de amor tão gigantesca é essa? Que corresponde ao que do outro lado aponta para o fim, para a completa miséria da alma humana, que é viver no inferno. Se a gente não tiver essa leitura clara,
As pessoas vão se sentir, nós nos sentiríamos confortáveis em apenas andar pelo meinho, onde a gente acha que está tudo certo, é um pouquinho ali, aí dá uma desviadinha aqui, volta um pouquinho ali, hoje eu estou afim, hoje eu não estou afim, hoje eu estou com vontade da glória a Deus, hoje eu já não estou tão bem. Por isso que Tiago, ele diz assim, vós de ânimo dobre, alimpai os vossos corações. Buscar Deus enquanto se pode achar, irmão. Entender a grandeza do amor de Deus, a excelência do amor de Deus. E isso ele mostra para você todos os dias. Hoje é um dia em que ele está mostrando o amor dele em intensidade, em plenitude. Hoje não é um dia comum. E você vai dimensionar, você vai calibrar o quanto você vai desfrutar disso. Porque no momento que você entender que hoje é um dia normal, comum, que amanhã é um dia normal, comum, que ontem foi um dia normal, comum, tudo na sua vida vai ser normal e comum. A nossa vida não é mais normal e comum, irmão. Não é. Depois que você reconhece e entende que Jesus, ele expressou um amor tão grande, a sua vida não é mais normal, a sua vida não é mais comum, a sua vida não é mais a mesma coisa. Eu não estou falando de fanatismo, não estou falando de extremismo, eu estou falando de entendimento, de clareza, de percepção das coisas. Qualquer pessoa se torna especialista naquilo que ela se aprofunda a conhecer. Quando você conhece alguém que é um exímio médico, seja em qualquer especialidade, é porque ele mergulhou, mas mergulhou de tal forma que ele não conseguia fazer outra coisa senão estudar, ler, participar de congressos, seminário, viajar o mundo. Ele queria ser o melhor naquilo que ele desejou aprender. Se você conhecer um jurista, um advogado, um desembargador, um juiz, seja o que for, que é um exímio conhecedor naquilo que ele decidiu fazer da vida, você vai perceber que ele mergulhou, que ele estudou, que ele se empenhou, que ele se esforçou, que ele correu para cima e para baixo, mas ele deu um jeito para ser excelente no que ele faz. O que Deus espera que nós façamos é que, como bons filhos, a gente o busque em dia, de dia, de noite, em tempo, em fora de tempo, que você o busque em todas as circunstâncias de vida, que você mergulhe para conhecer mais ao Senhor. Por isso está escrito, conhecereis e prosseguireis em conhecer ao Senhor. É mergulhar para saber mais de Deus, é viver Deus. É experimentar Deus, é compreender a excelência e a grandeza da sua palavra. Isso é amor, irmão. É o amor de Deus, você não pode deixar de conhecer, você não pode ignorar esse amor. Não pode. Qualquer pessoa que rejeita isso, qualquer pessoa que não entende a intervenção divina nessa transição, nesse efeito transicional em que nós somos tirados do pecado e o Senhor nos reposiciona agora na direção do céu, qualquer pessoa que ignora a intervenção divina está assumindo uma condição de morte espiritual. Jesus mudou a minha vida, irmão. No dia que não tiver nada para você falar, e você disser, Jesus mudou a minha vida, você declarar, Jesus mudou a minha vida, você vai estar pregando a mais extraordinária mensagem do Evangelho para quem quer que seja, em qualquer lugar. O grande milagre, ou os grandes milagres que você conhece de Jesus não são somente esses que estão na sua Bíblia, são aqueles que ele continua a fazer através de gente como eu e como você. Jesus está mudando a vida de quem quer ser mudado. Mudando completamente. Fomos tirados de uma rota de inferno e levados para uma rota de céu. Me ajuda aí. Fomos tirados de uma rota e fomos levados para uma rota de céu. Aí você pode dizer, mas isso foi fácil então? Que ele é Deus, ele disse assim, muda agora. Muda agora, pega ali a linha férrea, mexe ali na mudança, né, de direção, e é só mudar e acabou. Não é dessa forma, não é desse jeito. Eu preciso entender o valor das coisas, irmão. Eu preciso entender o valor das coisas. Eu sempre aprendi isso na infância. Na infância, eu conhecia, pelo que os meus pais me ensinavam,
a respeito do valor das coisas. Eu costumava saber o preço das coisas quando elas eram compradas com muito esforço, com muito suor, com muita dedicação. Precisava saber disso. Eu precisava saber disso. Tem coisas, está aqui a pastora Neiva, e ela confirma para você, tem coisas que eu faço hoje porque eu entendi exatamente o preço que custava alguma coisa. Você vai dizer, por que você faz isso? Porque eu sempre conheci o valor das coisas. Por que você faz dessa forma? Porque eu sempre aprendi a entender e conhecer o valor das coisas. Ninguém consegue dar valor a alguma coisa se não entender o quanto foi sacrificial, o quanto foi difícil ter. O quanto foi difícil ter. Talvez para alguém que esteja bem abastado financeiramente, talvez um carrinho de segunda mão, para ele seja uma besteira. Mas para quem a cada dia levanta cedo e atravessa um dia extenuante de trabalho, e volta tarde para casa e vai juntando de real em real, real em real, real em real, até comprar esse carrinho, foi tudo que ele pôde conseguir, se esforçou para isso. Eu não estou fazendo juízo de valor daquele que é o seminovo ou daquele que é o novo última geração. Eu estou falando de valor que se atribui a alguma coisa pelo esforço que foi feito para conquistá-lo. Se você encontrar alguém na rua cambaleando e vivendo segundo a própria sorte, ou a sorte de quem quer que seja, nunca julgue achando que é um ninguém. Nunca julgue achando que é alguém que não presta, que não serve, porque Jesus morreu por ele também. Jesus morreu por ele também. Quando você encontrar alguém fazendo alguma besteira na vida, por mais indignação que isso traga, e quantas vezes a gente carrega esse sentimento do fazer justiça com as próprias mãos, e a gente entra numa noia, né? Numa paranoia de resolver as coisas, e muitas vezes a gente não olha com os olhos de Deus. Tem uma alma ali que está indo para o inferno. Tem uma alma que está indo para o inferno. Quando você começa a olhar com os olhos de Deus, quando você começa a expressar o mesmo sentimento, quando a Bíblia fala, é como houve em Jesus Cristo, que haja em vós o mesmo sentimento, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Olhar com os olhos de Jesus Cristo é enxergar muito além do estereótipo, da casca, que você consegue identificar quando olha para uma pessoa. Você não está olhando para alguém que tem cabelo, não tem cabelo grande, tem cabelo curto. Você não está olhando para quem tem olhos verdes ou olhos castanhos. Você não está olhando para alto e para baixo. Você precisa olhar para alguém que tem uma alma. E essa alma custou caro para Jesus. Custou caro para Jesus. Caro, muito caro para Jesus. Não foi somente um sacrifício pontual. Não foi somente um sacrifício físico, ali específico, não. Ali tinha uma expressão de profundidade, de amor, de grandeza. Ali tinha um sacrifício espiritual intenso. Tinha algo grande da parte de Deus. Isso é declarado pelo profeta Isaías no capítulo 53. É o capítulo que fala, é o capítulo do profeta messiânico, do homem de Deus que falava de Jesus. E nesse capítulo 53, presta atenção no versículo 5 que diz, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões. Jesus não foi ferido por uma bala perdida, por um açoite que desviou de alguém e pegou nele sem querer. Não, Jesus foi ferido com uma causa. E a causa das feridas de Jesus foram transgressões. Transgressões. Transgredir é fazer alguma coisa que vai de encontro a um conjunto de regras, transgressões. E você pergunta, Jesus transgrediu? Não, espiritualmente falando, nós transgredimos. Quando nós abraçamos o pecado, nós transgredimos e nós estamos transgredindo. Continuamos a viver a transgressão quando a gente se alia ao pecado. Olha para quem está perto de você e diga, irmão, não se alie ao pecado, porque senão você vai estar crucificando Jesus de novo.
vai estar crucificando Jesus de novo. Mateus 26, 39, Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Isso é para você entender que Jesus não estava ali somente sofrendo uma dor momentânea, não era alguma coisa sem sentido, não era porque ninguém tinha o que fazer e precisa matar alguém, mata Jesus, não é. Existia ali um sacrifício espiritual, existia um propósito espiritual, existia um preço a ser pago, existia uma circunstância a ser atendida, para que hoje a gente pudesse falar de céu, de vida eterna na presença de Deus. E eu quero trazer a intensidade disso, irmão, porque se a gente apenas ignora e diz, Jesus venceu na cruz, aleluia, Jesus venceu na cruz, não estamos falando uma inverdade. É claro que Jesus venceu na cruz, mas eu preciso entender a dor desse negócio, irmão. Eu preciso entender o poder desse negócio, porque eu não vou ignorar. Na hora de participar de uma ceia do Senhor, eu vou olhar para aquele pedaço de pão e vou entender que não é um pão qualquer, não é um negócio qualquer, não é um suco de uva que vai matar minha sede na hora, não é. É algo profundo, intenso e poderoso da parte de Deus. Para Jesus fazer o que ele fez em Lucas 23, 46, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tudo isso diz respeito a um preço. Tudo isso diz respeito ao que lhe foi imputado para que a gente pudesse celebrar a vida, irmão. E talvez a gente tenha entrado numa dimensão de naturalidade tão grande que certamente isso não alcança mais o coração das pessoas. Talvez as pessoas não vibrem tanto quanto qualquer outra coisa que elas vejam, que elas vivam. Estou imaginando que nós estamos a 2 meses da Copa do Mundo. Alguém vai dizer, o bispo pirou agora, está falando de Copa do Mundo, está falando de Jesus, foi a Copa do Mundo. Não, irmão, você vai entender. Eu estou imaginando quantas pessoas vão gritar por causa de um gol do Brasil. E vão pular, e vão gritar, e vão pintar a cara, e vão chamar amigos, e vão fazer banquetes, vão comprar até TV nova, porque tem que ser um negócio muito grande para assistir um jogo num telão de última geração. As pessoas vão fazer isso. Se eventualmente a seleção brasileira foi eliminada, vai ter gente chorando. E você vai ver e vai passar na TV. Ou não vai passar, não estou profetizando nada de ruim não, irmão, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Mas você vê pessoas que choram e que se derramam, parece que a vida acabou. Eu pergunto, quantas lágrimas foram derramadas por Jesus? Quantas vezes as pessoas disseram, Jesus, eu estou indo dormir agora, mas eu te agradeço pelo dia de hoje. Eu agradeço, Senhor, a Ti, porque o Senhor cuidou de mim. Eu me levantei cedo para ir trabalhar, Pai. Deus, antes de sair, eu encontrei uma xícara de café e um pão com manteiga na minha casa, Senhor. Eu te agradeço porque não faltou comida no meu lar. Deus, eu fui trabalhar, Pai, e eu ouvi falar de acidente em tal lugar. Eu ouvi falar, Senhor, de problemas em tal lugar, mas o Senhor me guardou, Pai, e agora eu volto para casa, eu volto para ver minha família, eu volto para ver meus filhos, eu volto para ver os meus. Senhor, eu te agradeço por isso. Quantas lágrimas as pessoas derramam por isso. Quantas lágrimas. Quão alegres, quão viçosas estão as pessoas quando pensam a respeito do culto. Amanhã tem culto na igreja. Meu Deus do céu, me segura, eu não aguento, Jesus. Amanhã é muito longe, abrevia esse negócio, Senhor. Eu vou até dormir para chegar logo amanhã, eu não aguento esse negócio. Amanhã tem culto, amanhã tem culto. Ou de repente tem gente que diz assim, o que amanhã tem culto? Meu Deus do céu. Vão começar a ligar para mim para eu poder ajudar na escala. Meu Deus do céu. Eu vou precisar chegar mais cedo. Jesus vai mexer na minha rotina. Meu Deus do céu. Tem tanta coisa para fazer, meu pai. Tanta coisa para fazer. Eu vou ter que agora ir chegar cedo. Vou ter que mudar tudo. Alguém pega o menino na escola porque eu vou precisar chegar cedo na igreja. Apareceu esse problema, irmão. Fazer o quê? Apareceu esse problema, irmão. João 19:30. Jesus naquela cruz disse, está consumado, está feito.
O que eu precisava fazer, eu fiz. Eu não corri da minha responsabilidade. Eu precisava dar o que eu tinha de melhor à minha própria vida. Jesus, ele não coloca dificuldades, ele não coloca obstáculos, pelo contrário, ele diz: está feito. O que precisava fazer, eu fiz. O que era necessário ser feito, eu fiz. Você acha que Jesus não se... Ou você acha que Jesus foi assim? Não vai doer, não. Você é Deus, então faz um negócio aí, faz sei lá, qualquer coisa para a dor não aparecer. Não, Jesus sentiu dor, irmão. Jesus sentiu dor. Ele cumpriu na carne, como homem. Por isso que a Bíblia fala que ele, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele tomou a forma de servo, irmão. Ele fez-se homem igual a nós. Essa era a regra. Tinha que ter carne, tinha que ter sangue. Para pagar o preço era necessário ter carne e ter sangue. Não foi mágica tirar dor, ou não houve mágica em tirar dor. Jesus sentiu dor. A Bíblia fala que ele chorou. Jesus chorou. E quando não havia mais forças ou condição biológica para que ele expelisse lágrimas, ele expeliu sangue, irmão. Ele expeliu sangue. Alguém está conduído, alguém está intimamente espremido. Por isso que a Bíblia fala do Getsemane. O Getsemane, ou Gatshimani, é o lagar de azeite. É o lugar onde se espreme azeite. E você vai ver no Monte das Oliveiras exatamente isso. No Getsemane, no Gatshimani, ali junto. Monte das Oliveiras e o Getsemane. Você vai ver que fazem parte de uma mesma área, um mesmo ambiente. E você percebe ali no Getsemane, um lugar reservado para se amassar a azeitona, para se produzir azeite. Jesus estava sendo emocionalmente ou espiritualmente prensado. No momento que ele precisava se renovar espiritualmente, você se lembra? Pedro, João e Tiago, fiquem aqui, orem comigo. Orem comigo. Jesus está ali levantando pessoas para dizer: embora comigo, vocês vão entender tudo isso, vocês vão experimentar tudo isso. Jesus não estava fugindo da responsabilidade, ele estava ensinando sobretudo a importância do que ele estava fazendo. A importância do que ele estava fazendo. Se possível fosse, não teria possibilidade por uma questão temporal, mas se possível fosse, estaríamos todos lá no Getsemane vendo ele se preparar para ser capturado, caçado como um bicho. Estaríamos todos lá. Não seriam somente Pedro, João e Tiago. Ele diria: Pedro, João, Tiago, vem cá, vem Ismário também, vem a Silvia, vem a Demétrio, vem a Daniel, vem a Amanda, vem a Roberta, venha também, eu quero vocês todos aqui no Getsemane. Vem Antônio Carlos, vem a Rosalva, venha que eu quero que vocês vejam tudo o que está acontecendo. Talvez alguém diga assim: mas já que passou, não tem mesmo chance de ver como foi, então ficou para trás. Ficou não, irmão. Não ficou não, porque a gente para pensar nisso. A gente para pensar nisso. Não foi em vão. Não foi em vão. O preço pago foi um preço alto, irmão. Era um preço alto. Era um preço que representava o pecado da humanidade. Não era somente das pessoas do tempo de Jesus Cristo, da geração de Jesus Cristo, do primeiro século da história, primeiro século pós-nascimento de Jesus Cristo, século primeiro da era cristã, a partir do ano 0, nascimento de Jesus. Não era. Era o peso dos pecados das gerações que já tinham passado. Era o peso dos pecados da geração vigente, da geração de Jesus, contemporâneos de Jesus. Era o peso do pecado das gerações que vieram depois de Jesus. Era o peso do meu pecado, era o peso do seu pecado. Tudo estava lá nele, irmão. Todos os pecados estavam nele. Ele sofreu injustamente, porque ele teve que responder pelo meu erro. Eu sempre aprendi que cada um precisa assumir as suas responsabilidades e consequências dos seus erros. No que diz respeito a pecado, Jesus disse: eu assumo, eu tomo a frente. Cumpra em mim a sentença que era para ele. Cumpra em mim a sentença que era para Aline, minha filha Aline. Cumpra em mim a sentença que era para o meu filho Carlos Alexandre.
cumpra em mim. Foi isso que Deus fez em Jesus Cristo. Por Jesus Cristo, foi injusto Ele pagar por um preço de algo que Ele não fez, mas isso fala de amor. Isso fala de amor, mesmo sendo rejeitado, mesmo sendo desprezado, mesmo sendo ignorado pelas pessoas, mesmo que as pessoas não tenham dado o valor que ele tinha, mesmo assim, ele amou. Mesmo assim, ele amou. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, o texto diz: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós. Fala para quem está perto de você: Jesus carregou o seu pecado. Olha no olho do irmão, porque às vezes parece que o irmão está tirando os olhos assim, não é comigo não, não é comigo não. Diga assim: Jesus carregou o seu pecado, irmão. Jesus carregou o seu pecado. Eu quero dizer isso para você, ele não apenas morreu. Jesus não apenas morreu naquela cruz. Ele carregou a vergonha, irmão. Vergonha. Porque vergonha não é alguém dizer que anda debaixo da palavra de Deus, segundo a vontade. Não é isso que é vergonha. Vergonha é alguém viver no pecado, se achando, acreditando que está vivendo o mais alto nível de vida que se possa viver. Ele carregou a vergonha que não era dele. Ele carregou a nossa vergonha. Ele carregou a nossa condenação. Ele carregou a nossa culpa. Ele fez tudo isso. Mas quando ele disse: está consumado. Ah, irmão, sai de baixo. Está consumado. Meu Deus do céu. Está consumado. Quando eu digo sai de baixo, é você, irmão, segura esse negócio. Porque está consumado era Jesus dizendo: está feito, o preço foi pago. Ninguém impede mais os meus filhos de se aproximarem de mim. Ninguém impede mais ninguém de se aproximar de mim. Ninguém é obstáculo para que eu possa me aproximar de ninguém. A cruz não impede mais. O inferno não impede mais. Véu não impede mais. Ninguém impede mais. Nós temos acesso pelo sangue de Jesus ao novo e vivo caminho. Esse novo e vivo caminho, ele jamais vai ser fechado. E para todo aquele que nele crê, vai entender qual é o sentido da vida eterna. Jesus pagou o preço. E aquele sangue não foi um preço qualquer. Não foi um pagamento qualquer, não foi algo sem valor. A Bíblia fala em Hebreus 9, 22, que sem derramamento de sangue não há remissão. 1 Pedro 1, 18 e 19, a Bíblia fala com o precioso sangue de Cristo. O sangue foi o pagamento. Eu não posso ignorar o sangue de Jesus. Eu não posso ignorar o sacrifício perfeito. Eu não posso ignorar que o sangue dele é a expressão clara, plena, de entrega da sua própria vida e a revelação explícita do seu amor. Eu não posso ignorar isso. Não é que o sangue somente protege, o sangue de Jesus protege, o sangue de Jesus cobre, o sangue de Jesus limpa, o sangue de Jesus lava. Mas eu vou dizer uma coisa para você: o sangue de Jesus transforma. O sangue de Jesus transforma. Quem conheceu o sangue de Jesus, entendeu o sentido, entendeu a importância do que era viver a plenitude da graça e do amor de Deus. Esse foi transformado. Eu quero mostrar, repito, a força e a intensidade do que diz respeito à morte, para você entender o impacto do seu pecado, para que nunca mais você olhe para Jesus, ou ouvindo falar de Jesus na cruz, você entenda ser algo comum. Jesus morreu na cruz. Jesus morreu na cruz. Quando você ouvir falar Jesus morreu na cruz, é para você parar, olhar para dentro e você refletir. Eu não quero carregar sobre você culpa, mas quero trazer o senso de importância, irmão, que as pessoas têm perdido nessa geração. O senso da importância do sangue de Jesus. As pessoas têm tirado o peso de significado.
tem tirado o peso da importância do sangue de Jesus. Alguém fala do sangue de Jesus como se não fosse nada. As pessoas falam em nome de Jesus, falam até brincando, falam até em tom de deboche, aparece até em programa de televisão. As pessoas riem, as pessoas fazem chacota. Mas falar de Jesus é falar da sublimidade do amor. Algo que é sublime é algo que não carrega em si mesmo, em seu significado, os adjetivos que o representa. É algo que transcende, que vai além da compreensão humana. Quando a gente fala do amor de Deus, é buscar no dicionário tudo que seja possível buscar, mas não encontrar palavra nenhuma para expressar a grandeza desse amor. Eu vou pregar aqui até o ano que vem, em sequência, e não vou conseguir juntar todas as palavras para poder expressar o tamanho e a grandeza desse amor. Não tem como. Não tem como, irmão. Não é possível isso. Não é possível isso. Jesus, ele ressurge depois de vencer a morte. Ele ressurge. E ali está a vitória do Cristo de Deus. Mateus 28, versículo 5 diz: ele não está aqui porque ele ressuscitou. 1 Coríntios 15, 17, e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. E eu acho que não tem ninguém que não acredita que Jesus ressuscitou, né? Ele ressuscitou. E na ressurreição de Jesus Cristo, ele venceu a morte. Na ressurreição de Cristo, ele consumou a vitória dele sobre a morte. O que significa dizer que o sacrifício de Jesus Cristo foi aceito. Diga glória a Deus. Você entende isso? Você entende o que é o sacrifício de Jesus ser aceito? Você entende? Você vai ter mais ou menos um parâmetro. Não é nada igual, nem perto, mas você vai ter um parâmetro entendendo a oferta de Caim e de Abel. E a Bíblia fala como aquela fumaça do fogo que consumiu o sacrifício de Abel subiu aos céus. Mas o de Caim, o Senhor espalhou, e a fumaça que em tese deveria subir como uma coluna quase que intermitente e constante, ela agora é dissipada, ela agora é espalhada. Não quero esse negócio. O sacrifício de Jesus Cristo foi como o bom perfume de Cristo que subiu aos céus, que alegrou a morada de Deus, que encheu aquele lugar. Romanos 8:11, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, também o vivificará. A Bíblia fala do sacrifício que foi recebido, da morte que foi vencida, e fala da ressurreição como sendo o poder que venceu o pecado. O poder que venceu o pecado. Esse é o sentido da ressurreição. É isso que representa a ressurreição de Jesus. Esse túmulo vazio, representado aqui no altar, esse túmulo vazio, ele aponta para a esperança, ele aponta para uma nova vida, ele aponta para recomeço. Jesus ressurreto é a restauração da existência, irmão. Jesus ressurreto é o renovo, é começar novamente, é fazer tudo de novo, é startar aquilo que um dia foi feito de qualquer jeito, foi vivido de qualquer forma, e agora se tomar uma decisão para dizer: eu quero viver diferente, eu quero viver diferente. Jesus não morreu apenas por você, ele deu a você a possibilidade de viver, ele te deu a possibilidade de você viver. Não é mais inferno, irmão, agora é céu. Meu Jesus venceu a morte, agora eu estou no céu, agora eu estou no céu. Diga você: agora eu estou no céu. Fala para quem está do seu lado com alegria, diga: agora eu estou no céu, irmão, agora eu estou no céu. Não é teoria não, irmão, não é teoria, isso é transformação. Não é mais inferno, agora é céu. Colossenses 1:13, ele nos tirou da potestade das trevas, ele nos resgatou do lugar que não foi preparado nem para mim, nem para você. João 11:25, eu sou a ressurreição e a vida. Jesus fez novas todas as coisas, todas as coisas, todas as coisas. Agora eu não caminho na direção da morte,
Agora eu caminho na direção da eternidade celestial, ao lado do meu Jesus. Agora eu caminho do lado dele. Agora eu estou andando do lado dele. Não é mais vivendo o pecado que leva ao inferno. É vivendo a grandeza de Deus, a graça de Deus, o amor de Deus, é entendendo o significado da cruz, é compreendendo a força do que representou a morte e que Deus não quis que nós passássemos por isso. E Ele carregou sobre si o peso da morte, a intensidade da morte, e na ressurreição Ele carimbou a vida eterna para todo aquele que nele crê. Todo aquele que nele crê. Isso é amor, irmão. Ato de amor. Ato de amor. Ir para a cruz foi um ato de amor. Vencer a morte foi a manifestação do poder. E com amor e poder, Jesus expressou aquilo que Ele sobre nós manifesta todos os dias. Amor e poder. Amor e poder. Amor e poder. Graça de Deus. Eu vou encerrar essa mensagem e quero encerrar de maneira que você entenda algo que é extremamente profundo e poderoso. Preste atenção nisso. Mateus capítulo 12, versículo 40. O texto diz: pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no coração da terra. 1 Pedro 3, de 18 ao 22. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito. É o nosso texto base. No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram rebeldes quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, isto é, 8 almas, se salvaram pela água, que também como uma verdadeira figura agora vos salva, o batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo, o qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado os anjos e as autoridades e as potências. Efésios 4, de 8 ao 10, por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto é, ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Porque eu quero fechar com esses 3 versículos, ou esses 3 textos, um combo de versículos, para você entender que na ressurreição, nos 3 dias entre a morte de Jesus Cristo até o domingo da ressurreição, esses 3 dias, Jesus desceu à profundidade, às profundezas da terra, a entender ao que a Bíblia aponta como algo no contexto espiritual. E ele, por 3 dias, ele desceu ao Seol, no grego Hades, ao inferno, e ele tomou cativo o cativeiro, tomou a autoridade da morte. Ali Jesus Cristo venceu a morte, tomou a chave da mão do inferno, tomou a chave da mão de Satanás e consumou pela sua morte na cruz, mas pela sua ressurreição ao 3º dia, ele consumiu o propósito de salvação que ninguém pode desfazer. Jesus Cristo é eterno e ele vive para sempre. Tudo isso foi feito para validar na sua morte a vitória consumada na cruz do Calvário. Tudo isso Jesus fez para poder demonstrar e declarar o seu amor. Ele morreu, mas ele ressuscitou. Ele morreu, mas ele ressuscitou. E ele não quer que você somente saiba disso. E se você não sabia, está sabendo agora. Mas ele não queria só que você soubesse disso. Ele quer que você viva isso. Ele quer que você desfrute disso. Ele quer que você usufrua disso. Ele quer que você deguste isso, que você saboreie isso. Ele fez isso por amor. Isso não diz respeito à religião. Não estou aqui para falar de religião. Eu estou para falar aqui de decisão. Eu estou aqui para falar de escolhas.
de você entender o sentido, de você entender a razão, de você entender o que há de tão especial, de tão significativo, que em nada nessa vida você vai encontrar igual. Nada, nada consegue ou deve conseguir seduzir o seu coração. Nada deve atrair o seu coração com tanta força, tanta grandeza e tanta intensidade, senão entendendo o que Jesus fez por você, por amor a você. Deus quer que você desfrute disso, que você entenda isso, que você experimente isso todos os dias. Amém?